Existem coincidências que são puramente inofensivas, e existem anomalias matemáticas, falhas na engrenagem do tempo, que nos fazem questionar se o futebol na verdade poderia ser um roteiro macabro escrito por forças que não compreendemos. Feche os olhos e pense: quantas fotografias repousam agora no fundo de gavetas empoeiradas? Milhões. A maioria delas retrata momentos banais que a memória humana deletou com crueldade. Mas de forma quase mística, algumas lentes conseguem capturar algo infinitamente mais assustador que o presente. Elas capturam o futuro em estado bruto, uma profecia não verbal assinada através de um flash no meio da escuridão. No final do ano de 2007, nas entranhas frias do estádio Camp Nou, um ritual de passagem foi documentado sem que absolutamente ninguém naquela sala percebesse a gravidade do evento. Ali, sobre as luzes artificiais de um ensaio beneficente, um garoto introvertido de 20 anos, carregando nos ombros o peso suportável de se tornar a divindade máxima do esporte, segurou um bebê de poucos meses, e o bebê chorava. Aquele recém-nascido, o anônimo sorteado pela loteria cega do acaso, era Lamine Yamal. O garoto que o segurava, com uma expressão nítida e aterrorizada, era Lionel Messi. O que a grande mídia vendeu com uma imagem comovente para a Unicef era, de fato, a certidão de nascimento de uma rivalidade do futebol. Hoje nós abrimos o dossiê da fotografia que previu o choque brutal que o mundo inteiro vai presenciar neste dia 19 de julho, na final da Copa do Mundo de 2026. O que pode ser a consagração da Argentina contra a Espanha, o confronto do rei decadente e seu herdeiro absoluto. Então assista até o final, porque o que você vai escutar agora muda para sempre a forma como você enxerga as sombras do esporte mais consumido do planeta. E para entendermos a anomalia bizarra dessa imagem, precisamos reconstruir cirurgicamente o cenário de 2007. O Barcelona daquela época não era o império corporativo intocável de hoje. Era um clube de estado terminal de ebulição. O vestiário cheirava a desespero. A magia de Ronaldinho desaparecia rapidamente nas noites catalãs, engolida por um declínio físico inegável. Nos bastidores, a diretoria operava em estado de pânico. Eles articulavam silenciosamente a saída dos velhos ídolos para limpar o caminho e proteger a ascensão de um garoto argentino calado. O problema? Lionel Messi na época sofria com repetidas lesões musculares. O seu corpo era uma incerteza clínica constante. Ainda assim, carregando todas as dúvidas físicas, aquele jovem era a única esperança da salvação para o império bilionário que ameaçava desmoronar. A pressão sobre a mente daquele jovem argentino era inumana, e foi exatamente no meio desse caos emocional que o clube lhe impôs uma obrigação extracampo. O jornal local, Diário do Esporte, em parceria com a Unicef, estava produzindo seu tradicional calendário beneficente. A mecânica era simples: um sorteio onde famílias comuns ganhariam a chance de ter seus filhos fotografados com os astros do Barcelona. A roleta cega do destino girou, e o bilhete premiado caiu nas mãos de uma família humilde de imigrantes do bairro de Roca Fonda, uma região marginalizada que hoje o mundo inteiro conhece pelo código postal 304. O bebê sorteado, Lamine Yamal. O clima naquele estúdio improvisado, segundo os relatos do fotógrafo Ian Monfort, era de puro constrangimento. Messi, um espectro avesso a flashes e contatos sociais, foi colocado diante de uma banheira de plástico com um recém-nascido. A imagem icônica não foi um milagre de afeto. Foi uma fachada comercial de um fotógrafo implorando por um ângulo de um jogador suando frio. Mas aquela sala era um ponto cego no espaço-tempo. Através daquela água fria, o bebê absorveu algo invisível. Nos anos que se seguiram, enquanto Messi finalmente assumiu o trono e se transformava no maior deus da história do clube, uma sombra doentia cresceu nos corredores. A famigerada maldição de La Masia. A busca desesperada por um novo Messi começou a triturar promessas, como Bohan, que colapsou com ataques de pânico, Allen, que foi mastigado pela mídia, e Ansu Fati, que teve os joelhos destroçados sob essa narrativa insana. A coroa do rei quebrava qualquer um que tentasse usá-la. E o que nenhum psiquiatra esportivo poderia prever é que um único garoto era 100% imune a essa maldição, o único que não seria destruído por ela, que já havia sido vacinado lá em 2007. E ele estava ali, na banheira, aguardando pacientemente a sua hora. Mas o tempo, meus amigos, é um arquiteto sádico. O império que Messi sustentou ruiu.
O seu choro compulsivo ao deixar o Camp Nou em 2020 foi o vácuo perfeito que gerou uma guerra suja entre Nike e Adidas por um novo rosto global. E nas cinzas dessa crise, Lamine Yamal ascendeu, um competidor frio preso no corpo de um adolescente. A cada recorde histórico estilhaçado, a sombra do legado de Messi pairava sobre ele como uma guilhotina. A imprensa espanhola precisava fabricar um novo Messias, e qualquer humano normal teria a mente triturada nesse processo. Mas Yamal apenas sorria, blindado por uma anomalia matemática absolutamente assustadora. Presta atenção aos números do destino, porque a grande mídia não vai te contar sobre isso. Lamine Yamal nasceu no dia 13 de julho de 2007. Nessa mesma semana da final da Copa do Mundo, ele acabou de completar 19 anos, e ele entra em campo vestindo a camisa 19 nas costas. Ironicamente, ou macabramente, com o mesmo número 19 que Lionel Messi usou no início da sua própria carreira, no Barcelona e na seleção argentina. A foto profética da banheira que chocou o mundo quando vazou há 2 anos foi o ponto de partida de uma contagem regressiva de quase 19 anos. E o detalhe final, a decisão da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho. Isso já não é mais esporte, isso aqui já é ocultismo matemático. Pause o vídeo agora e olhe fundo nos olhos do jovem Messi naquela foto. Ele não tem o olhar carinhoso de um pai. Seus olhos estão completamente desfocados, fixos num vazio além da banheira. É quase como se sua espinha gelasse numa intuição irracional, um sussurro do universo advertindo que aquela criatura frágil nas suas mãos cresceria para apagar o seu legado no palco mais implacável do planeta. O esporte passou as últimas 2 décadas pavimentando uma estrada para esse confronto, alimentando Lamine, nas sombras, com a glória e o trauma do seu próprio criador. E assim, pelas engrenagens do destino, as semifinais terminaram. O veredito foi selado. Chegamos ao epicentro isolado deste vídeo, a final da Copa do Mundo de 2026, em Nova York, de um lado daquele corredor bilionário do estádio, debaixo de um silêncio do vestiário, está a seleção argentina, e sentado naquele banco enfaixando metodicamente um tornozelo, castigado por 20 anos de pancadas violentas e injeções anestésicas, está Lionel Messi. O corpo do rei está em ruínas. É a última e agonizante caminhada do Deus vivo rumo à glória eterna, antes que a aposentadoria puxe de vez o pano negro sobre a sua vida nos gramados. Mas não ouse piscar, porque no corredor oposto, apenas uma parede de concreto de distância, respira a nova máquina de triturar adversários, a Espanha, e puxando a fila da fúria, com o amaldiçoado número 19 cravado nas costas, está Lamine Yamal. Sinta o cheiro do desespero de bilhões de dólares fervendo nos camarotes VIP da FIFA, para os grandes gigantes corporativos como Adidas, que veste Messi desde menino e que despejou uma fortuna doentia para roubar Lamine Yamal da Nike. Esse jogo não é apenas uma decisão esportiva, é o maior e mais violento evento de transferência de poder e idolatria de toda a história do marketing mundial. E neste dia 19 de julho, no segundo exato em que a câmera de transmissão global focar no comprimento de mãos entre os 2 capitães no centro do gramado, a fotografia fantasmagórica de 2007 vai rasgar o espaço-tempo e se materializar ao vivo. E o que passará na mente exausta de Messi ao olhar os olhos negros do garoto que ele batizou nas águas da Catalunha? Lamine Yamal sabe muito bem que, para consolidar seu reinado definitivo, ele precisa cometer o maior e mais primitivo dos tabus. Ele precisa derrotar Messi esportivamente diante de bilhões de pessoas. A regra mais antiga e bárbara da humanidade dita que o rei envelhecido precisa ser destronado de forma cruel para que o novo príncipe assuma a coroa. E esta final não é apenas um jogo de futebol, é um sacrifício tático em campo aberto, onde o espelho finalmente se estilhaça e o criador sem forças é obrigado a enfrentar a criatura letal que absorveu absolutamente todos seus poderes. E no dia 19 a bola vai rolar no círculo central e os executivos da FIFA vão entregar uma taça de ouro maciço para apenas um deles. Mas a verdadeira profunda cicatriz que essa Copa do Mundo deixará na história não cabe apenas na prateleira de um museu. Ela escancara de uma vez por todas a natureza predatória, corporativa e doentia do futebol de altíssimo rendimento.
A verdade é que nós somos apenas ratos de laboratório, comendo pipocas na arquibancada, assistindo a um relógio suíço implacável destruir nossos heróis de infância apenas para forjar a sangue frio os novos ídolos de nossos filhos. A fotografia esquecida de Johan não foi um simples clique acidental do passado, foi uma mensagem cifrada, enviada diretamente das trevas, nos lembrando que no tabuleiro invisível do poder, absolutamente nenhum movimento é aleatório. Tudo está rigorosamente armado pelos números, datas e contratos bilionários e suor derramado no gramado. Por isso a grande dúvida que vai ecoar nas arquibancadas escuras após apagarem as luzes do estádio em Nova York não é quem levou a taça. A pergunta que deveria tirar o sono hoje é outra. Em qual vestiário obscuro o destino está segurando um recém-nascido, documentado em segredo o próximo choque de gerações, e que nós só vamos compreender daqui a 19 anos. E se você tem coragem de encarar as engrenagens no oculto do esporte, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Quem você acha que leva a Copa do Mundo? Espanha ou Argentina? Um abraço e até o próximo vídeo.